E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, a continuação de verbos, verbo 5. 5 aulinhas na semana, 5 aulinhas de verbo, já pra gente ficar na moralzinha, ficar ligeiro. Garanto pra vocês que depois o verbo vai ser, tranquilão pra vocês, podem ter certeza disso. Então, na aula de hoje, vamos então ver o imperativo, pessoal, certo? Então vamos lá. Imperativo é usado na indicação de uma ordem, um pedido, um conselho, uma súplica, um convite, um comando e uma exortação, né? Quando você leva alguém. É um modo verbal, né? Um modo imperativo, tal como o modo indicativo e o modo subjuntivo. Então, rapidão, para ficar grudado na cabeça de vocês mesmo. Então, quais são os 3 modos verbais que nós temos? Temos o indicativo, que indica uma certeza, o subjuntivo, que indica uma dúvida, e o imperativo, que indica uma ordem, certo? Então, temos aqui cada um deles. Passamos durante a semana pelo indicativo, pelo subjuntivo e vamos finalizar agora no imperativo. O exemplo que o professor usou, eu vou ao mercado, ele é indicativo. Estou indicando uma certeza. Talvez eu vá no mercado, estou indicando uma dúvida, modo subjuntivo. Vá ao mercado, estou dando uma ordem, né? Mas a gente viu aqui que ele pode ser uma súplica, né? Vai ao mercado, é uma súplica. Pode ser um conselho. Vai ao mercado, vai. Então, a gente consegue ter esses momentinhos, certo? Exemplos e frases do modo imperativo. Façam menos barulho. Pare imediatamente. O professor está falando errado. Façam menos barulho. Pare imediatamente. Arrume essa confusão, por favor. Não espere por mim. Não mexa aí. Continuaremos com o nosso trabalho. Então, veja. Tem uns aqui que tem o quê? Tem o acento, né? A exclamação. A exclamação ela vem justamente para tornar aquilo grande, tornar aquilo maior, certo? Então, vamos lá, né? Façam menos barulho, uma ordem. Pare imediatamente, uma ordem. Veja que ele pode ser uma súplica também, né? Pare imediatamente. Arrume essa confusão, por favor. Opa, aqui é um pedido. Tem um por favorzinho ali, é um pedido. Não espere por mim, né? Você está dando uma ordem, às vezes não está dando uma ordem, mas você está fazendo uma exortação, né? Não espere por mim. Não mexa aí. Aí, né, quando a criança vai abrir gaveta, né, não mexa aí. E continuaremos com o nosso trabalho. Né? Frase exclamativa, certo? A conjugação no verbo do imperativo, ele é bem simplesinho, né? O verbo do imperativo é composto por 2 tempos verbais. O imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Ó, que facinho. Os verbos no imperativo nunca são conjugados na primeira pessoa do singular, no eu. Por quê? Porque eu não posso dar uma ordem para mim mesmo. Eu não posso fazer um pedido para mim mesmo. Eu não posso fazer uma súplica para mim mesmo. Falei, eu preciso fazer isso. Opa, eu preciso é um pedido, mas não tem como dar uma ordem no eu. Né? Eu faça isso. Ordens são só na terceira pessoa, beleza? Então temos aqui o infernativo não, né? Calma. O imperativo afirmativo, certo? Então olha lá. Verbos conjugados na primeira conjugação. Verbo estudar. Eu não tenho. Estuda, né? Tu estuda. Estude. Né? Estudemos, estudai, estudem. Segunda conjugação, né? Aprender, estude. Aprende, aprenda, aprendamos, aprendei, aprendam. E os verbos de terceira conjugação, né? O verbo partir, tu parte, ele parta, para que ele parta. Nós partamos, para que nós partamos. Vós partis, eles partam. Então, temos aqui toda a estrutura do nosso verbo no afirmativo.
Vamos então para o imperativo negativo. Verbo de primeira conjugação. Vejam, aqui a gente não colocou nenhuma palavra que indica uma negação. Nenhuma. Aqui, todos eles já vão ter não. Então, como é que eu passo o particípio, o imperativo afirmativo para o negativo? Antes do verbo eu coloco o advérbio não, o que faz todo sentido biológico, uma vez que o advérbio ele é a classe gramatical responsável por modificar o nosso verbo. Então, se ele está modificando, vejam, aqui eu estou afirmando. Se eu colocar um não, eu vou estar negando. Muda alguma coisa? Muda umas partes, mas ainda assim muito pouco. Olha lá, tu não estudes, né? Ele não estude, nós não estudemos, vós não estudeis, eles não estudam. Na segunda conjugação, verbos terminados em er, né? Tu não aprendas, ele não aprenda, nós não aprendamos, vós não aprendais, eles não aprendam. E o verbo partir, terceira conjugação, verbos terminados em ir. Tu não partas, ele não parta, nós não partamos, vós não partais e eles não partam. Belezinha? Então, vejam, pessoal, já temos toda uma parte aqui. Então, vamos lá. Exemplos de uso do imperativo afirmativo. Entra em casa. Tu entra em casa. Por que tu? Lembre-se, a gente, né, primeira pessoa, eu, quem fala. Segunda pessoa, tu, com quem se fala. O problema é que a gente usa você, e você é terceira pessoa. Mas aqui no Brasil, a gente é muito acostumado justamente a usar o você como segunda pessoa, mas é o tu. Ó, entra em casa. Entra em casa. Ó, entra em casa é tu. Entre em casa é você. Muda aqui uma letrinha. Então a gente tem que ter cuidado nisso. Abre a porta, tu. Abra a porta, você. E exemplos de uso do negativo, né? Não entres em casa, não entre em casa, não abras a porta e não abra a porta. Veja que o tu tem uma característica, que vai ser o S na sua conjugação. Beleza? E formação do imperativo afirmativo. O imperativo afirmativo é formado a partir do presente do indicativo, né, o momento da fala, e o presente do subjuntivo, certo? A segunda pessoa do singular, tu, e a segunda pessoa do plural, vós, derivam do indicativo, sem o S ao final. Então, tu tem o S e o vós tem o S. Né? Ele, nós e eles, verbais, derivam do presente do indicativo. Então, olha lá. Primeira conjugação, né? Tu, o radical é a. O ele, o radical mais a. O que é radical? É a parte do verbo que não se repete. Perdão, é a parte do verbo que se repete em todas as suas conjugações. Então, ó, verbos de primeira conjugação, o radical mais a. Radical mais e, radical mais emos, radical mais a e radical mais em. Então, eu vou pegar o radical daquelas palavras, para eu passar para o imperativo, eu só vou colocar o radical aqui e colocar esse final. Verbos de segunda conjugação, a mesma coisa, radical mais e, radical mais a, radical mais amos, radical mais e, radical mais an. Então, pego todos os verbos de segunda conjugação, então, olha lá, o fazer, o fazer não, o partir, que é o parte, né? Tu parte, tu parta, ele parta, nós partamos, vós partei, eles partam. Só colocar o radical. Terceira conjugação. Radical mais o e, radical mais o a, são os verbos terminados em ir. A mesma coisa a gente vai ter para os verbos terminados no negativo, para os verbos no imperativo negativo. Radical mais essas terminações aqui vão ser as nossas formações. Belezinha? Gente, modo imperativo
É a última parte dos verbos que nós vamos ver e é muito importante que a gente tenha isso em mente. Indicativo indica uma certeza. O subjuntivo indica uma dúvida. Imperativo indica uma ordem. Toda essa parte faz com que aqui venha a ter sentido lá na semana 8, belezinha? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.